Qual é a melhor maneira de sermos salvos? Bom, a primeira pergunta fala: salvos do quê? Salvos do pecado e de tudo o que ele traz até nós e de tudo que ele deformou nesse planeta e ainda deforma. São sei lá quantas doenças catalogadas e novas chegando, só para falar no campo da doença. Enquanto estamos falando aqui, várias guerras no mundo. Só falam da mais famosa, da Rússia com a Ucrânia, mas tem muitas outras por aí. Que mais? Vícios, assassinatos, tanta coisa ruim, tudo isso devido ao pecado. Muitas pessoas enfermas agora sofrendo com dores por causa do pecado. Mas como nos livrar do pecado na forma moral dele? Esse é o tema do vídeo. Como andarmos nos caminhos de Deus, sermos obedientes a Deus, desfrutarmos as coisas de Deus. Qual é a melhor forma de ser salvo? Bom, eu queria primeiro falar um texto em que Jesus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes eu prefiro que ele se arrependa e se converta. Então isso é um dos muitos textos que mostra o grande amor de Deus pela humanidade, por todos. Deus ama a todos, de todas as religiões, de todas as raças, etc. Bom, ótimo, Deus ama. Não há dúvida, não tenha dúvida que Deus te ama. O problema é que a própria palavra diz que poucos amam a Deus de volta. E é aí que começa o problema. E é aí que muitos sofrem e muitos, infelizmente, diz a palavra, a maioria vai se perder por não amar a Cristo. Muitos métodos terapêuticos, psiquiátricos e dos psicólogos e de curandeiros, sei lá, você pode falar aí uma hora falando só sobre esses assuntos, de pessoas que muitas vezes estão bem intencionadas e querem trazer alívio para as outras pessoas e cura. Há também os charlatões, sabemos disso, mas há pessoas que mesmo de maneira ignorante, sem conhecer a vontade de Deus, está querendo trazer alívio ao sofrimento humano. Então você pode falar: esse método aí é bom. Pode ser. Eu não vou questionar os métodos nesse vídeo. Esse método aqui é bom porque ele cura, esse aqui traz alívio, né? Ou então um remédio, né? Você vai na farmácia, olha, esse remédio traz alívio, né? Se eu tenho dor de cabeça e eu tomo dipirona, por exemplo, eu não preciso fazer oração, né? Deus cura a minha dor de cabeça. Deus, lembra da dipirona? Né? Não é a melhor coisa, mas eu tomo e passo a minha dor de cabeça. Tem um alívio. Então ela serve para alguma coisa, não é? A dipirona, não é? Se você está com fome, você se alimenta, passa fome, não é? Você não precisa de orar. Bom, Deus, é lógico que Deus permite algumas coisas. E nós temos que estudar a sua palavra para saber o que ele permite. Outras ele proíbe, mas algumas ele permite. O problema grande está quando nós não reconhecemos nessas coisas que fazem o bem a mão de Deus. Existem métodos aprovados por Deus, usados por pessoas incrédulas, e que essas pessoas, por serem incrédulas, não dão louvor a Deus, não dão créditos ao Criador e começam a desviar as pessoas do caminho à verdade, ensinando até a desprezar a Deus. Mas eu quero falar especialmente não do melhor caminho da salvação. Quero falar do único caminho da salvação, que é Jesus. E eu sei que muita gente pode até se espernear, mas não existe salvação fora de Jesus. Eu vou citar só um texto bíblico, dois pelo menos. Isaías 45, verso 21. Ali você vê, nos versos anteriores e até depois,
Deus está fazendo um apelo. Olhai para mim. Ele fala, eu sou o Salvador. Não há Salvador fora de mim. Não há. Não existe um Salvador fora de mim. E as pessoas ainda querem questionar. Por que esse ódio por Cristo? Por que fazer desse Cristo um ser incompleto? Né? Você pega a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, por exemplo, eles alteraram o texto, eles colocam a palavra Jeová ali, que não está no original, e mesmo que esteja uma palavra semelhante, que é Yahvé, é Senhor, está falando de Jesus. Os Testemunhos de Jeová não aceitam esse texto se referir a Jesus, que ele é o Salvador, o próprio nome de Jesus quer dizer Salvador, Jesus quer dizer Salvador, ele veio salvar o seu povo, mas eles não gostam. Eles se coçam, eles se sentem inquietos quando eles veem Jesus ser engrandecido. E aqui eu não estou falando de doutrinas, meus queridos, estou falando de experiência própria. Eu já tive experiência com o Testemunho de Jeová, até na família. Eles se sentem incomodados quando vê que você está exaltando o nome de Jesus. Apesar que a Bíblia diz em Atos 4:12 que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12, não há outro nome que traga salvação. Não está falando do nome de Jeová ou qualquer outro nome, ali está falando do nome de Jesus. Não há outro nome. E é a esse nome, diz a palavra também, o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 2, que vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar diante de Cristo e vai confessar que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Até Satanás, sabia disso? O próprio Satanás vai ficar de joelhos e todo lábio, diz a Bíblia, vai confessar Cristo é o Senhor. E aí, Apocalipse diz que Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então, esse é o nome que salva. Ah, mas e Maria? O catecismo ensina que Maria é corredentora de Cristo. Isso não é bíblico. Maria foi apenas um ser humano especial, mas um ser humano. Salvação é algo divino, não é humano. Maria foi pecadora. Ela teve pecados. Como que ela ia salvar? E ela era um ser humano. Mesmo que ela não tivesse pecados, ela é um ser humano. Né? Ela foi, porque no momento, biblicamente, ela está aguardando a ressurreição. Né? Então, alegar a salvação a Maria, não, volto lá no texto, olha para mim, Jesus falou. Eu sou o Salvador, fora de mim não há outro. Repito o texto de Pedro, em Atos 4:12, não há outro nome além de Jesus, não há outro nome. Ah, mas e Buda? Não há outro nome. Ah, mas os muçulmanos são os bilhões de muçulmanos, dizem aproximadamente 3 bilhões de muçulmanos, eles não aceitam a Jesus como Salvador, não há outro nome. Eu vou falar uma coisa muito importante que eu aprendi anos atrás, já falei em um dos nossos vídeos e vou falar aqui de novo. A verdade, ouça com vontade agora, a verdade não depende do número de pessoas que acreditem nela para ela passar a ser a verdade. Não depende. Se ninguém acreditar na verdade, ela está lá, viva, inteira, inabalável. Ela é a verdade. Mesmo que ninguém acredite, ela é a verdade. Está entendendo? Aliás, já falamos aqui, biblicamente, a maioria não crê na verdade. Então ela não depende de adeptos, de seguidores. Ah, ela é verdade, por quê? Porque a maioria segue, né? Fizeram esse questionamento uma vez, você pode procurar depois no Evangelho de João. Chegaram assim, vocês acham que esse Jesus aí é o tal? Olha quem acredita nele. Vê se algum dos fariseus, algum dos príncipes, alguns doutores da lei, vê se alguém de importância, né, acredita nele. Olha quem acredita nele, as prostitutas, os pescadores, gente analfabeta, gente ignorante, eles falavam assim. E hoje não é diferente. Não é diferente. Os intelectuais, quando eles estão fora das câmeras,
os artistas, etc. Eles falam, olha quem é o povo que vai na igreja. Esse povinho aí, da periferia, pessoas ignorantes, pessoas que não têm cultura, não leram livros como eu, nunca saíram do Brasil. É isso que eles falam. E aí eles alegam, esse é um ponto muito positivo para mostrar que Jesus não é isso tudo que falam. Eles são parâmetros. Eles acham que são parâmetros. Maconheiros, mesmo ricos maconheiros, drogados, promíscuos, não conseguem ficar casados por muito tempo porque eles não se aguentam. Esses famosos, né, dá choque, eles não se aguentam de tanto. O ego é tão grande que não cabe dois daquele ego na mesma casa, não cabe. Eles entram em conflito. Né? E Jesus foi tão claro, meus amigos, meus irmãos. Pelos frutos os conhecereis, né? Os frutos das vidas dessas pessoas. Jesus não é o melhor caminho. Jesus não é o melhor Salvador. Jesus é o único caminho. Jesus é o único Salvador. Veja, ele diz assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Você quer ter o caminho para a salvação? É só Jesus. Ele é o caminho. Quer ter a verdade? Ele é a verdade. Ele é a salvação. Ele é a vida. Não vai ter, morreu, a pessoa lá está na vida eterna. Não. A vida está em Jesus. Vou falar uma frase muito importante, quero que você guarde com carinho. A morte é uma porta para a sepultura. A porta para a vida eterna é a ressurreição. Isso está na Bíblia, não é o Mário que está inventando. Para você ter vida eterna, você precisa ressuscitar na ressurreição dos justos, né? E vai ter a ressurreição dos ímpios para a condenação. João capítulo 5, 28 e 29. Primeira ressurreição dos justos, depois a ressurreição da condenação. É aí que é decidido os destinos. Ninguém vai para a vida eterna antes da hora. A pessoa morreu, então ela está na sepultura. Você só pode alegar que a pessoa está na sepultura quando você vê o corpo dela ressuscitando e indo para o céu. É isso. Tá? Mas eu encerro lembrando claramente, Jesus é o único Salvador. Mesmo, ele ama tantas pessoas, e mesmo as pessoas estando no erro aqui na Terra, ele ainda deixa que elas tenham vida, tenham prazer. É ele que faz. Ele faz com dó, porque a pessoa não aceita o pacote completo. Ela aceita os resultados da salvação dele, mas não aceitam a salvação, não aceita o pacote completo. Sua vida está maravilhosa hoje, mas você não dá glória a Deus, você não está aceitando o pacote completo. E você não vai morar com Cristo, porque você não se adaptou para isso. Você não fez questão de se preparar para isso. Em breve nós teremos vídeos aqui falando mais sobre a volta de Jesus, porque é um acontecimento que está muito próximo, e o objetivo da espiritualidade cristã é melhorar a sua espiritualidade. Para quê? Para habitar com Deus. Acima de tudo. Não é o único motivo, mas acima de tudo. Para você habitar com Deus um dia. Então, fica ligado no canal. Deixe o seu like. Se inscreva. Procure vídeos novos todos os dias. Veja os outros que você já perdeu. Pode deixar suas perguntas. Ok? Nós contamos com a sua colaboração e pedimos primeiro para você compartilhar para que outros ouçam essas mensagens de espiritualidade. Não somos patrocinados por nenhuma igreja, não estamos aqui para exaltar nenhuma denominação religiosa, estamos aqui para exaltar o que a palavra do Senhor diz, estamos aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não é um ser religioso, ele é Deus. Ele é o nosso Salvador.